Bom dia, meus alunos da segunda série do ensino médio. Estou aqui com vocês para reforçar a questão dos fluxos populacionais num tema complementar, que é um tema a respeito da questão dos refugiados. Não há nenhuma aula específica no seu material abordando esse tema, mas ele é fundamental neste tempo atual. E, portanto, como é fundamental, vamos conhecer um pouco mais. Então, relembrando, um refugiado é diferente de um migrante. O migrante é aquele cara que deixou o seu local de origem, seja dentro do próprio país, ou seja, indo para outro país, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, renda e, portanto, dentro de um contexto de fator econômico, ou fugindo de algum outro elemento, como, por exemplo, uma catástrofe natural, como, por exemplo, algum tipo de perseguição, ou de uma guerra. No caso do refugiado, é aquela pessoa que está com a vida em risco no seu país de origem e, portanto, para buscar a sobrevivência, ela foge, ela busca outro lugar. Normalmente esse lugar é o país mais próximo, até porque não tem grandes estruturas disponíveis para o deslocamento dessas pessoas, ok? Então, os refugiados são pessoas que escaparam de conflitos armados ou de perseguições e, com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar as fronteiras internacionais em busca de segurança nos países mais próximos e, por isso, se tornam, então, refugiados. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, que trata especificamente da questão dos refugiados. O Acnur desenvolve um papel super importante. Ele tenta encontrar um país que acolha este refugiado e, ao mesmo tempo, ele tenta criar condições para que este refugiado possa voltar para o seu país de origem. Tudo bem? Então vamos lá. Nós já vimos o que é um migrante, emigrante, imigrante. Nós já vimos o que é um exilado e um asilado. Então, um exilado é o cara que foi expulso do país momentaneamente, e na medida em que ele é exilado por um país, normalmente ele é asilado em outro, ou seja, ele é acolhido em outro. Mas tem uma outra figura que eu não abordei com vocês, deixei para abordar nesse instante, que é uma apátrida. Então, o que é uma apátrida? São pessoas que nascem sem nacionalidade ou tem a sua nacionalidade retirada pelo Estado numa ação, obviamente, extremamente complicada, ou seja, a pessoa que perde a sua nacionalidade, ela de certa forma, ela fica totalmente sem proteção de um Estado nacional, ou seja, sem proteção de um país, onde isto é muito comum, ou se tornou muito comum. Esse problema da apatridia, ele foi particularmente mais localizado no leste europeu, com a desintegração do bloco socialista e o desaparecimento de alguns países, como por exemplo a Iugoslávia. Então pensa lá, você era um cidadão iugoslavo, de repente o país não existe mais, então você perdeu a sua nacionalidade, e aí você tem um outro contexto, então você será o quê? Um croata, um sérvio, um bósnio, ou um macedônio, um montenegrino, que foram países que se formaram desta desintegração da Iugoslávia. Ou, em função de, num determinado momento, você ter um posicionamento contrário a um determinado governo ou grupo político, se você teve a sua nacionalidade extinta ou retirada pelo Estado, você não é ninguém do ponto de vista jurídico, você é alguém que não tem proteção nenhuma. E isso é muito problemático. Então, nesta região do leste europeu, isso se tornou muito comum nos anos 90, infelizmente. Agora, ele também pode ocorrer sobre crianças, o caso de crianças com pais de nacionalidades mistas. Então, vamos pensar numa situação específica. Meu pai era iugoslavo, e minha mãe era tchecoslovaca. E, portanto, nem a Iugoslávia existe mais, nem a Tchecoslováquia existem mais. Então, agora eu tenho um conjunto de 6 países formando a ex-Iugoslávia e 2 países formando a ex-Tchecoslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia. Então, você tem esta situação toda comprometida. Por isto é fundamental a existência de organizações como o Acnur, como a ONU, no sentido de dar uma gestão para isso. Por isso, existe uma convenção de 1961, que visa reduzir os casos de apátridas no mundo. Então, essa convenção determina que uma pessoa não pode ser privada da sua nacionalidade devido a razões raciais, étnicas, religiosas ou políticas. Esta convenção, para a redução dos casos de apátridas,
ela determina medidas para prevenir a apatridia resultante da transferência do território e estabelece regras para a concessão de nacionalidades. Tá? Isso pode acontecer. Então veja que nas Olimpíadas do Rio de Janeiro nós tivemos lá um grupo participando das Olimpíadas como sendo representando o grupo de refugiados, não estavam representando um país especificamente. Então é esta a importância desse elemento. Muito bem, então de acordo com a Convenção da ONU de 1951, falando sobre o Estatuto dos Refugiados, vou voltar aqui para você não se confundir. A de 61 fala sobre os apátridas. A de 1951, que é anterior a ela, está falando dos refugiados. O refugiado por si só ele não é uma apátrida, ele é só alguém que está tentando sobreviver. Você pode ter entre os refugiados alguns que sejam apátridas, mas não são todos, muito pelo contrário, é uma minoria. Então essa convenção, esse Estatuto dos Refugiados de 1951, ele estabelece alguns princípios, algumas definições, como por exemplo, vai definir lá que refugiados são as pessoas obrigadas a deixarem seus países de origem devido a conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos. Mas quem é que vai recolher essas pessoas? Quem é que vai aceitar essas pessoas? E portanto, esta convenção da ONU de 51, ela se tornou um estatuto, depois tem um novo protocolo na década de 60 e uma outra declaração dos anos 80. Qual é a ideia aqui? É só te mostrar que essa legislação também sobre a questão dos refugiados, ela vem mudando no mundo por uma questão específica. O mundo hoje tem milhares de pessoas refugiadas. Então, entendendo um pouco o direito de um refugiado tem direito a um asilo seguro, então ele tem direito a ser acolhido num país. Contudo, essa proteção internacional, ela abrange mais do que a segurança, então o refugiado tem que ter os mesmos direitos e a mesma assistência básica que qualquer outro cidadão estrangeiro residindo legalmente no país. Então um país qualquer, seja ele o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália ou qualquer outro país do mundo, que receber refugiados, esse país tem que garantir a esses refugiados os direitos básicos que garantiriam a quaisquer outros grupos que estão por aqui. Então, todos os refugiados devem ter acesso a uma assistência médica, todos devem ter direito de trabalhar, toda criança refugiada deve ter direito à escola ou à escolaridade, lembrando que isso nem sempre é possível, porque essa escolarização aconteceria ou acontecerá na rede pública de ensino, e muitas das vezes a rede pública, não por falta de boa vontade ou por falta de profissionais que queiram fazê-lo, mas por falta mesmo de capacidade técnica. Muitas vezes não se tem esta condição. Então, vamos pensar numa situação, como alfabetizar crianças sírias no Brasil? Então, você teria que ter professores com um conhecimento da língua para poder fazer esta alfabetização dentro do processo, essa formação dentro deste processo. Tudo bem? Então, vamos adiante. Em certas circunstâncias, como no caso dos fluxos massivos de refugiados, os países de acolhida, eles podem se ver obrigados a restringir alguns direitos, como os direitos de circulação, o direito de liberdade de trabalhar ou de educação adequada. Aí você fala assim, mas por que eles podem restringir? Se o refugiado tem direito, como é que eles poderiam ter esses direitos restringidos? Isso vai depender do número de refugiados, porque essa também é uma outra questão muito importante, como acolher grandes levas de refugiados. Por isso que quando são levas, muitos refugiados entrando num país ao mesmo tempo, você já deve ter visto por aí aquela situação dos campos de refugiados, que são infelizmente ou foram infelizmente comuns em várias áreas do mundo, a exemplo do mundo africano e a exemplo atualmente de alguns países do Oriente Médio que estão recebendo lá refugiados sírios. Muito bem, olha só, um refugiado pode ser detido? Em princípio, eles não devem ser detidos, mas eles vão ter que seguir o quê? A legislação do país. Então, o Brasil, por exemplo, ele segue a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e a sua legislação prevê a não criminalização de estrangeiro por entrada irregular. Atenção, não criminalização por entrada irregular, mas este refugiado ele tem que seguir as leis do país onde ele solicitou o refúgio.
Tudo bem? Ele pode ser deportado? Então vamos lá, uma outra coisa importante, deportado, ser mandado embora, tá? As pessoas que depois de um processo justo não foram consideradas necessitadas de proteção internacional, porque elas fazem a solicitação, entregam a documentação e esperam que o seu processo seja avaliado por uma junta específica. Então, se esse cara que entrou com todo esse processo, né, se ele não conseguiu comprovar a necessidade de ser, né, reconhecido como refugiado, ele pode sim. No entanto, o Acnur ele recomenda que também seja concedida proteção a pessoas provenientes de países devastados por conflitos. E o Acnur também defende, né, que todos os solicitantes de refúgio recusados, né, todo, né, solicitante deve ser concedido o direito a um recurso pela revisão, que pode manter, né, a negação do pedido. E aí então ele pode ser deportado. Quais são os países que recebem refugiados em programas de reassentamento? Bom, entre os 192 países, né, membros da Organização das Nações Unidas, poucos deles estabelecem cotas anuais de reassentamento, ou seja, de aceitação e de fixação dessas pessoas. Entre esses países que aceitam ou que estabelecem aí, né, cotas de aceitação estão a Argentina, a Austrália, o Brasil e um conjunto de outros, ok? Então tem uma lista, essa lista não é muito grande, olha só, entre os 192 países membros das Nações Unidas, poucos estabelecem cotas. Ao estabelecerem cotas, eles estão fazendo o quê? Eles estão delimitando quantas pessoas podem entrar ou não, quantas pessoas eles vão aceitar ou não. Tudo bem? Olhando um pouco o panorama geral sobre o número de refugiados no mundo entre 1997 e 2002, desculpa. Então, olha só, número de refugiados lá, 11 milhões, chegando em 2002 a 10 milhões. Número de pessoas sob proteção do Acnur, 20 milhões de pessoas em 2002. Mas esse dado está desatualizado, tá? Não tive como atualizá-lo nesse instante. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para um aspecto importante, que mesmo com esses dados, nos permite a compreensão. Olha só, o Afeganistão entrou numa guerra. O Afeganistão vive conflitos ou vive guerras desde os anos 70, quando ele foi invadido pela União Soviética. Mas em 2001 ele foi, né, invadido pelos Estados Unidos. E as pessoas do Afeganistão que fugiram do país, ou seja, 2.481.000 habitantes do Afeganistão fugiram. E para onde eles foram? Para o Paquistão e para o Irã, que são os países mais próximos. O Burundi, um pequeno país no centro da África. 574.000 foram para a Tanzânia e para a República Democrática do Congo. Veja aqui, ó, você vai perceber, olhando pelas informações, que são poucos os refugiados que foram para países chamados de desenvolvidos, né? Normalmente, repetindo, eles vão para os países vizinhos porque esse processo de fuga é um processo que se dá de forma muito precária, né? Muitas vezes a pé. Olhando o número de pessoas deslocadas por guerras, né? Então, se nós pegarmos aí o século 21, em 2014 esse número chegou a 59 milhões de pessoas, um número muito acentuado e vem crescendo, infelizmente, ok? Então, o ranking das origens desses países. Então, quais são os países que têm mais né, refugiados no mundo? A Síria lidera esse ranking aí, então o país do Oriente Médio que viu 4,9 milhões dos seus 22 milhões hoje, né? Então em 2020 já fala-se em mais de 5 milhões e 500 mil sírios fora do seu país e, portanto, a população lá de 22 milhões perdeu, né, uma parte significativa e essas pessoas fugiram. Da mesma forma o Afeganistão, né, 2,7 milhões dos seus 30 milhões de habitantes fora do seu país. No caso da Somália, um país do centro, do chifre da África, né, naquela parte ali oriental do continente africano. Então é um dos países mais pobres do mundo, um estado absolutamente falido. Então mais de 1.100.000 pessoas fora também do país. Tudo bem? Mas 3 países respondem sozinhos pela acolhida, né, da maior parte desses refugiados. Então assim, vamos lá, é necessário, é absolutamente fundamental que haja uma política de aceitação mais acentuada pelos países. A Turquia, por exemplo, né, um país que está localizado numa espécie de rotatória geográfica entre a Europa, ou seja, uma ligação entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia,
recebe 2,5 milhões de refugiados, que é um número elevadíssimo, se nós formos pensar em termos de Turquia. O mesmo vale para o Paquistão, né? Então, a maioria dos 1.600.000 refugiados que o país asiático recebeu veio do Afeganistão. Se já tem esses países, né? Tanto a Turquia quanto o Paquistão, se já tem problemas estruturais e econômicos, o recebimento de uma grande leva de refugiados acaba acentuando seus problemas. E o Líbano, então terceiro colocado no ranking aí de destinos de refugiados. O Líbano lida com mais de 1.100.000 estrangeiros nesta condição, a maioria vinda aí, né, da vizinha, que é a Síria. Portanto, vejam lá, né, você não percebe aqui, ó, os países ricos. E aí, quando nós olhamos para os países ricos e desenvolvidos, né, vamos voltar para algo que foi motivo, inclusive, do Brexit, a ideia do Reino Unido de tentar ter maior controle sobre suas fronteiras. Mas olhemos aí em 2014, ó, toda a União Europeia tinha 184.000 refugiados, né? A maior parte da Síria, segundo da Eritreia, que é um país africano, depois do Afeganistão, do Iraque e do Irã. E distribuídos aqui, ó, desta forma, ó, 47.000 na Alemanha, 30.000 na Suécia, né? Lembrando, ó, a Grã-Bretanha, né, com um número menor, o que nos levaria a questionar o argumento daquele grupo defensor do Brexit. Então vamos lá, a Europa e a América recebem poucos refugiados, então embora a questão do refúgio provoque alarme na opinião pública, seja uma grande discussão, o continente, né, recebe somente 6% de todos os 21 milhões de refugiados do mundo. Isso equivale a pouco mais de 1.200.000 pessoas, que é um número que representa o quê? Uma percentual baixa. Então apenas a metade de todos os refugiados que a Turquia recebe sozinho. Então se nós olharmos para a Europa e para a América, né, então se você pegar o número de refugiados que estão lá, nós vamos perceber que a Turquia sozinha recebe o dobro disso. Então depois da Europa, o continente que menos recebe refugiados é a América. Então, e apenas, para onde vão apenas 12%, né, das pessoas nessas condições. E aí depois vem a Ásia e a Oceania. Então todos os somados. E no quesito fundamental, veja só, a África recebe 29% desses refugiados e é no Oriente Médio, né, que nós temos os maiores problemas. Depois da Europa, então, né, o continente que menos recebe refugiados é a América. Aqui, ó, tem, né, o número de refugiados desembarcados no Canadá entre 2004 e 2013, para você dar uma olhadinha. Então, um total de 91.000. Né? Então, da Colômbia, 17.000, da China, 15.000, do Sri Lanka, 12.000 e por aí vai. Tudo bem? Refugiados admitidos no Canadá em 2014, veja, do Iraque 2.200, né, chegando lá a Etiópia até 770. Então, olhando para a coluna da direita aqui, refugiados nos Estados Unidos, então tem 13.000 refugiados da República Democrática do Congo. Olha, se nós olharmos esse conjunto aqui de República Democrática do Congo, Birmânia, Síria, Iraque e Somália, são 70%, né, do total de 74.000 refugiados no país. Tudo bem? Se nós formos pensar 74.000 refugiados nos Estados Unidos para um contexto de 2 milhões de refugiados na Turquia, nós percebemos que assim, né, o potencial que os Estados Unidos têm, o potencial que os países europeus têm, tá, para o recebimento de refugiados é muito maior do que o da Turquia. No entanto, o número de refugiados na Turquia é gigantesco perante esse outro número nos países que eu citei. Para entender a questão dos refugiados, é importante dar uma olhadinha, né, em algumas guerras civis. Eu não vou me alongar muito nisso aqui, até para que a aula não fique tão extensa. Nós podemos retomar isso numa aula ao vivo, ok? Mas a Guerra do Golfo foi um conflito envolvendo lá, né, o Iraque, envolvendo o Kuwait na década de 90, entre novembro de 1990 e março de 1991. E aí, então, a primeira Guerra do Golfo levou, né, a um processo de intensa saída de pessoas ou de refugiados nessa região. A Guerra Civil em Ruanda e o massacre promovido, né, entre o Tutsi e Tutsis em 1994, assim como guerras civis em outros lugares, como é o caso da Guerra Civil na República Democrática do Congo entre 98 e 2001. Então vamos dar uma passadinha aqui, A Guerra do Golfo Pérsico, né, ela durou pouco mais de 42 dias, ou em torno de 42 dias, né, e promoveu uma enorme destruição. Então milhares de pessoas fugiram
aí desta região que estava sendo bombardeada. Lembrando, os Estados Unidos formaram uma coalizão para tentar liberar o Kuwait, que tinha sido invadido pelo Iraque. E a partir daí houve uma destruição bastante significativa de toda a infraestrutura do Iraque, que logo depois ainda permaneceu sob o poder do Saddam Hussein até 2003, quando os Estados Unidos de novo voltaram para o Iraque e retiraram Saddam Hussein do poder. A guerra civil em Ruanda, o massacre dos Tutsis e dos Hutus em 1994. Ruanda é um país que foi criado pelos belgas. Os belgas criaram essa divisão entre Hutus e Tutsis. Tá? E os belgas, quando criaram a divisão entre Hutus e Tutsis, eles separaram dois grupos. Então, a minoria era Tutsi e a maioria Hutu. Só que os belgas levaram os Tutsis, minoria, para o poder. Quando os belgas saíram do país, os Hutus acharam que era a hora da vingança. E aí, em pouco mais de 100 dias, alguns autores falam em 1 milhão de mortos. Foi uma questão calamitosa, um dos grandes genocídios do século XX registrados no continente africano. A Guerra Civil na República Democrática do Congo, também entre 98 e 2001, então os conflitos aí envolvendo o governo e os rebeldes, ele acabou envolvendo mais ou menos, deixaram um saldo de mais de 5 milhões de mortos e continuaram causando muitas vítimas, e aí milhares de pessoas fugiram. Fugiram para onde? Para a República Centro-Africana, para o Sudão, para a Ruanda, para a Uganda, para o Burundi, para a Tanzânia, para o lugar mais próximo. E aí lembrando, se já tínhamos aqui, entre 92 e 94, uma crise entre Hutus e Tutsis, com a Guerra Civil na República Democrática do Congo, nessa província de Kivu, o processo ficou ainda mais acentuado. Por isso a existência de campos de refugiados, que parecem, é claro que num outro contexto, mas parecem aqueles grandes campos de concentração que foram adotados lá pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Olha só, a fome também leva ao refúgio. Então, os campos aí de refugiados, a exemplo desse, do campo de refugiados da Somália, é o quarto maior campo de refugiados do mundo. Então, imagine você ter um número acentuado de pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas ou mais de 100.000 pessoas em alguns casos, em condições extremamente precárias. Por isso que a crise dos refugiados no mundo atual é uma das maiores crises da humanidade e ela precisa ser enfrentada de forma muito, muito séria, muito efetiva. Vamos lá. Tensão, Sudão do Sul, país que foi formado em 2011, portanto, crise. Aí você tem o quê? Mais refugiados. Então, essa situação, a violência contra mulheres, a violência contra os grupos mais fortes, contra os grupos mais fracos, muito acentuada. E aí você tem aqui, só nesta região do Sudão, 2 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, sendo que mais de 1 milhão saíram do país. Portanto, é um caso extremamente acentuado. Percebam pelas imagens aí, no campo de refugiados do Sudão e um campo de refugiados no Congo, não na República Democrática do Congo, no Congo, que é um país vizinho à RDC. Olhem as condições absolutamente precárias. Então, se nós pensarmos em termos gerais, vamos associar a este momento que estamos vivendo. Pensem estes campos aí de refugiados com condições sanitárias muito baixas e vivendo uma situação de pandemia, como agora aqui estamos vivendo. Pensem no poder devastador que esse tipo de pandemia teria ou terá sobre uma área como esta. Ainda para fechar, Afeganistão também. O Afeganistão tem uma longa história de conflitos. Então foi invadido pela União Soviética na década de 70, depois tiveram os talibãs no poder entre 80 e 2001, depois uma invasão dos Estados Unidos. O Iraque, de novo, a invasão estadunidense em 2003, a Primavera Árabe lá de 2001, que provocou mudanças muito acentuadas na Tunísia, no Egito, na Líbia, no Bahrein, mas fundamentalmente na Síria. Eu estou passando muito rápido, não estou esclarecendo exatamente, eu não estou fazendo uma abordagem teórica mais acentuada em cima desses conflitos, mas é só para ilustrar para vocês o quanto esses conflitos fizeram com que milhares de pessoas se tornassem refugiados. Então, no caso do Afeganistão, cerca de 6 milhões de refugiados fugiram para o vizinho Paquistão. Aí nós vamos pegar aqui, no caso da invasão lá de 2003, milhares de iraquianos fugiram para os países vizinhos e, portanto,
né, isso vai acentuando o problema. Também refugiados palestinos. Veja, a Palestina é uma região, né, que busca a sua soberania há muito tempo e, portanto, entre as guerras árabes e israelenses ou israelo-palestinas, do jeito que você queira, milhares de palestinos deixaram sua área de origem e foram para outros lugares. Os números estão aqui, ó. Na Síria, 245 mil, palestinos no Líbano, 375 mil, palestinos na Cisjordânia, 850 mil. Aí você fala assim, bom, mas o cidadão está sendo considerado refugiado no seu próprio território? Sim. Então, esse é um problema, extremamente sério. A questão dos refugiados merece um estudo absolutamente à parte. A guerra civil na Síria, então, refugiados sírios são 4,8 milhões em países vizinhos e cerca de 900 mil na Europa. Veja, se a Europa causou todo um rebuliço em função do número de refugiados, e ele não é baixo, imagine os países vizinhos da Síria, que são países mais pobres, sem tanta infraestrutura e condições socioeconômicas, recebendo esses 4 milhões e 800 mil pessoas. Portanto, todos aqueles direitos dados aos refugiados, ou da Convenção de 1951, eles são negados nesse quesito, porque, dado o volume de pessoas, não se garante a eles o acesso a todos os itens necessários. Então vamos lá, o ranking das origens em 2015. Maior origem, Síria. Segundo, Afeganistão. Terceiro, Somália. Paulo, eu preciso saber exatamente disso? Não, você não precisa saber, qual é o ranking, mas é importante saber que atualmente o conflito na Síria é aquele que tem provocado o maior número de refugiados pelo mundo, ok? Os países que mais recebem refugiados sírios no mundo, veja lá, ó, Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque, Egito e Líbia, Então, ó, nesse contexto aqui estão os maiores, e aí alguns números, pela Europa. Veja que o Reino Unido, naquele discurso pró-Brexit, só tem 7.030 refugiados. Então, assim, muito daquilo que se diz no discurso não é aquilo que se diz ou aquilo que diz a realidade. Aí tem algumas cenas, que são cenas que chocaram o mundo, ou que pelo menos eu imagino que devam ter chocado o mundo. O caso dessa menina síria de 4 anos que se rendeu para uma câmera, então essa foto é de 2012 e ela foi postada no Twitter por uma fotógrafa, que vive na região de Gaza, que alguém apontou uma câmera para ela, ela meio que levantou os braços, se rendendo. Quer dizer, veja ao limite ao qual a criança é submetida e ao cotidiano dessa criança, enquanto isso tem um impacto sobre. Esta outra imagem, do lado direito aqui, de uma cinegrafista da TV húngara que chutou um dos imigrantes, uma das pessoas que estavam tentando entrar ilegalmente. Veja só, ela não está sendo jornalista, ela não está sendo profissional, ela estava lá para cobrir o evento e não para defender este ou aquele posicionamento, ou este ou aquele território. Mas infelizmente foi o que aconteceu aí. Esta é uma outra imagem que muito provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, a imagem da família Kurd, ou do menininho chamado Aylan Kurd, que veio a falecer afogado, quer dizer, ele morreu afogado antes de chegar num território específico da Turquia. Então, nesse caso aqui, ó, tem algumas imagens que percorreram. Essa é uma imagem que foi, inclusive, utilizada por uma universidade no seu exame de vestibular. Mas é só para reforçar o quê? A questão de como esse tema ele é importante. Caminhando para o final, número de refugiados no Brasil. Então, olha só. O Brasil é signatário dos tratados internacionais dos direitos humanos, então desde 51 o Brasil é signatário do Estatuto de Refugiados e do seu protocolo, que é da década de 70, então o Brasil tem uma lei específica sobre. Então a Declaração de Cartagena de 1984, que considera a violação generalizada de direitos humanos como uma das causas de reconhecimento na condição do refugiado, e aí o Brasil faz o quê? O Brasil é um dos países que reconhece todos esses direitos que vem do Estatuto e vem passando pelas outras convenções. Qual é o número de refugiados? Então, o número total de solicitações de refúgio no Brasil aumentou muito entre 2010 e 2015. Então, lá em 2010 o Brasil tinha tido 966 solicitações, e esse número passou para 28 mil solicitações em 2015. A maioria dos solicitantes de refúgio vem do continente africano, do continente asiático, inclusive do Oriente Médio e do Caribe.
Do Caribe, para situar o Haiti, né, o maior solicitante, e dos países africanos são vários grupos, né? Temos nigerianos, temos angolanos, temos moçambicanos, temos vários outros grupos ali da região do Congo ou da República Democrática do Congo. Tudo bem? E para fechar, de acordo com, né, o Conselho Nacional de Refugiados no Brasil, o Brasil possui atualmente, esse atualmente é de 2016, eu não consegui uma atualização desses dados, 8.863 refugiados, né, de 79 nacionalidades distintas, sendo que a maior parte da Síria, depois de Angola, depois da Colômbia, depois a República Democrática do Congo. Se formos atualizar esse dado hoje, com certeza o número de, né, pedidos de refúgio da Venezuela deve estar, né, listado, deveria, né, aparecer aí, ou deve aparecer, né, como sendo um dos destaques. Ok? Então, os refugiados por país de origem no Brasil, então veja, Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, Palestina, Iraque, Líbano, né? Então é uma lista, mas lembrando, o Brasil tem, né, voltando aqui, o Brasil tem só 8.863 refugiados. Se nós lembrarmos que um país, um único país, como é o caso, né, um único país, como é o caso da Turquia, com mais de 2 milhões, 8 mil refugiados é um número pequeno frente à capacidade que o Brasil poderia ter ou tem de poder atender. Tudo bem? E aí fechamos, ó, as solicitações, né, nos últimos anos. Então, haitianos, 48 mil solicitaram refúgio, senegaleses, 7 mil, sírios, mais 3.400 e assim vai. Então, nesse momento, em 2016, portanto, em março de 2016, 1.529 venezuelanos tinham solicitado. Tá? Nesse exato instante, esse número é maior. Fecho por aqui essa aula, senhores. Era uma questão assim, importante de estar resgatando com vocês, ou de sinalizando esse aspecto sobre os refugiados. São muitos pormenores, são muitas questões específicas. Eu não preciso, enquanto estudante, saber dos pormenores ou das questões específicas. O que eu preciso ter ciência, consciência e conhecimento é de que a questão dos refugiados nos fluxos populacionais, ela é muito importante, ela é muito grave, né? E que as ações no mundo para a solução desse problema, elas precisam ser implementadas o mais rápido possível. Voltando aqui, ó, para você saber mais, né, sobre o assunto, se assim você o quiser, e uma outra bibliografia específica. Tudo bem? Então tem muita coisa para saber sobre essa questão dos refugiados. Nessa parte eu coloquei alguns links aqui, ó, sobre esse conteúdo em jornais, que são links que fazem uma redução da matéria, então assim, abordam de maneira um pouco mais dinâmica. Tudo bem? Fiquem bem, muito obrigado aí pela sua atenção, né? Eu espero que esta aula possa te ajudar a compreender melhor este grande problema dos refugiados. Até logo, tchau, tchau.